Chiki era apenas um delinquente comum que havia sido expulso da escola, mas quando um estranho misterioso o ataca e mata seu pai, ele descobre que tem sangue de demônio correndo nas veias e decide dominar seus poderes para se vingar. Há muito tempo, uma raça de demônios chamada Oni vivia no Japão, destruindo tudo e matando humanos como bem entendiam. Ninguém ousava enfrentá-los, mas então um homem corajoso chamado Mamo surgiu como o salvador da humanidade. Ele atacou a base dos Oni, matando milhares deles. Mas aquilo foi apenas o começo de uma longa guerra entre Mamato e os Oni, uma guerra que continua até os dias atuais. Sem saber como essa antiga história de fadas está ligada ao seu destino, um adolescente chamado Chiki está limpando sua coleção de armas quando conversa com um amigo ao telefone. Ele ri do fato de ter sido expulso da escola por causa de uma briga e diz que nem se importa, porque estava cansado de ver a cara feia dos colegas todos os dias. Nesse momento, seu pai adotivo Tsuyoshi chega e lhe dá um tapa na cabeça, exigindo explicações sobre a expulsão. Chiki diz para ele deixá-la em paz, e Tsuyoshi se prepara para bater nele novamente por ser um ingrato. Mas dessa vez, Chiki desvia. Tsuyoshi pergunta o que diabos está acontecendo com todas aquelas armas, já que ele tem uma loja de vinhos e não uma loja de armas. Chiki o provoca, dizendo que a loja mal está funcionando, porque todo mundo sabe que ele está perdendo clientes. Tsuyoshi retruca, zombando do garoto por agir como se fosse superior depois de ser expulso da escola. Chiki leva para o lado pessoal, diz que nunca vai se tornar um fracassado como Tsuyoshi e que está aliviado por não terem o mesmo sangue. Isso magoou o velho, mas ele desce as escadas ao receber uma ligação de negócio. Depois, Tsuyoshi sai para fazer uma entrega, enquanto Chiki suspira, desejando que tivesse sido adotado por homem rico. Chiki tenta praticar sua mira, mas uma explosão do lado de fora o assusta. Ele sai para ver o que está acontecendo, mas uma névoa densa bloqueia sua visão. De repente, uma rajada de névoa preta misteriosa sai da neblina, e Chiki cai para trás assustado. A névoa o alcança, agarra sua perna e o arrasta para fora, jogando-o na rua. Enquanto se levanta, tentando entender o que está acontecendo, um velho assustador vestido de branco aparece para atacá-lo. No entanto, Tsuyoshi aparece de repente, atropela o homem com o carro e grita para Chiki entrar. Ele acelera o carro e diz que a única opção agora é fugir do país. Chiki ainda tenta entender o que está acontecendo. Ele pergunta como o pai pôde atropelar alguém assim, mas Tsuyoshi diz que o homem não está morto e que precisam se afastar o máximo possível. Ele está visivelmente abalado e pede para Chiki prestar atenção, pois o tempo é curto. Tsuyoshi revela que Chiki é descendente dos Oni, o que o homem que os atacou é descendente de Mamaru. Chiki acha que é brincadeira, mas Tsuyoshi garante que é sério. Nesse instante, uma lâmina feita de névoa preta atravessa o teto do carro e Tsuyoshi desvia por pouco. Ele percebe que foram alcançados, logo as janelas do carro se cobrem de névoa preta, cegando completamente os dois. Tsuyoshi para o carro perto de um armazém abandonado, sai rapidamente e diz que precisam se esconder, mas o carro explode logo depois e ele percebe que Chiki sumiu. Felizmente, vê um rastro de névoa entrando no armazém e entende que o filho foi levado para lá. Dentro do armazém, Chiki se encontra preso numa teia feita de névoa preta. À sua frente está um sujeito assustador chamado Samadari. Ele diz que o sangue Oni de Chiki o torna apenas uma praga e que exterminar pragas é trabalho da agência Matero. Chiki ainda está em choque por Samadari ter sobrevivido ao atropelamento. Então, Tsuyoshi chega dizendo que a história de Mamo é real. Ele explica que, por milhares de anos, Mamo e os Oni lutaram entre si por meio de seus descendentes. Com o tempo, os descendentes de Mamo se uniram e formaram a agência Mamotero, ganhando vantagem na guerra e forçando os Oni a se esconderem entre os humanos. Chiki ainda está confuso, mas Tsuyoshi diz, deixa que o papai resolve. Samadari então cria duas espadas de névoa preta e Tsuyoshi responde liberando a mesma habilidade para lutar. Os dois correm um contra o outro, cruzando suas lâminas e liberando uma poderosa onda de choque. Tsuyoshi consegue empurrar Samadari para trás, mas ele o provoca dizendo que está mais fraco do que antes. Samadari explica que a névoa preta é uma habilidade única dos descendentes de Mamato e que Tsuyoshi já foi seu superior dentro da agência Matero. Chiki fica chocado ao descobrir que seu pai é um descendente de Mamo, mas Tsuyoshi diz que já esqueceu completamente aquela vida. Samadari pergunta a Tsuyoshi se ele também se esqueceu de quão perigosos os Oni são. Ele declara que, pelos crimes de abrigar um Oni, Tsuyoshi também será eliminado. Tsuyoshi responde atacando primeiro, mas ele e Samadari estão igualmente nivelados em força. Chiki só consegue observar a luta insana em estado de choque, enquanto Samadari pergunta por que Tsuyoshi está protegendo um monstro que só vive para destruir. Tsuyoshi diz para ele calar a boca e tentar causar um dano sério, mas Samadari é muito mais rápido do que
que ele imaginava. Ele desvia facilmente do ataque e acerta Tsuyoshi com uma sequência de golpes extremamente rápida, ferindo-o gravemente e deixando-o inconsciente. Shiki fica devastado ao ver o pai sangrando e grita com Samadari, dizendo que vai matá-lo. Mas Samadari apenas responde que Shiki vai se juntar ao pai dele no além em breve. Nesse momento, Tsuyoshi agarra os pés de Samadari. O homem pergunta por que ele está indo tão longe para proteger um Oni, e Tsuyoshi responde que não precisa de motivo para proteger seu filho. Ele diz que Shiki ainda não feriu ninguém e que é errado matá-lo apenas por ter sangue Oni. Samadari, então, invoca uma espada feita de névoa negra para finalizar o trabalho. Mas a raiva dentro de Shiki atinge o seu limite. Seus olhos ficam vermelhos, ele jura matar o desgraçado que machucou seu pai, e seus poderes demoníacos despertam. Ele começa a sangrar por todos os poros do rosto e chifres demoníacos brotam de sua cabeça. Shiki grita que vai matar Samadari, e quando o homem se vira, vê que Shiki não está mais preso na teia. No instante seguinte, várias armas feitas de sangue surgem ao lado do rosto de Samadari. Graças aos seus reflexos rápidos, ele consegue bloquear todos os tiros, mas Shiki já não está mais naquele ponto. Enquanto Samadari procura onde ele está, nota sangue pingando no teto. Shiki está pendurado de cabeça para baixo, como um Batman insano. Ao ver a forma ensanguentada de Shiki, Samadari percebe que ele despertou e agora pode manipular seu próprio sangue para lutar. Mas isso nem é o pior de lutar contra um Oni. De repente, Shiki se lança contra ele com golpes poderosos, empurrando Samadari para trás. Samadari consegue reagir e corta o braço de Shiki, mas ele simplesmente salta para trás e regenera o braço instantaneamente. Shiki grita como um louco e Samadari começa a suar, percebendo que essa luta não vai ser fácil. Shiki manifesta seus poderes na forma de diversas armas de sangue, forçando Samadari a usar toda sua força e velocidade para desviar das balas. Então Shiki dispara um míssil de sangue. Com muita sorte, Samadari desvia por um tris e o foguete explode atrás dele. O velho é forçado a fugir do ataque implacável de Shiki, mas joga sua espada na tentativa de derrubá-lo rapidamente. Porém, isso não é suficiente. Shiki alcança Samadari e lhe dá um chute brutal, jogando-o longe. Samadari está exausto e muito ferido para reagir, e Shiki pisa em seu rosto antes de descarregar uma rajada absurda de munição sobre ele, como se fosse um exército inteiro atirando. Mesmo assim, Samadari sobrevive, embora gravemente ferido. Ele xinga Shiki, mas de repente Shiki desmaia, e todas as armas feitas de sangue se desfazem e sua transformação desaparece. Shiki olha para suas mãos ensanguentadas, completamente perturbado, sem entender o que acabou de acontecer. Samadari reconhece aquilo como uma reação típica de quem desperta os poderes Oni pela primeira vez. Com um pouco de força que ainda tem, ele invoca uma espada de névoa negra, decidido a terminar o trabalho ali mesmo. Porém, no exato momento em que vai esfaquear Shiki, Tsuyoshi se joga na frente, sacrificando-se para salvar o... Samadari pergunta por que ele arriscaria a própria vida para salvar o garoto, mesmo depois de ver no que ele se transformou. Tsuyoshi apenas pensa em como Shiki era um garotinho adorável e diz ao velho amigo que não foi uma coisa ruim ser um pai feliz, mesmo que por pouco tempo. Alguns civis se aproximam do local após ouvirem a explosão e chamam os bombeiros. Samadari decide recuar por hora. Ele se transforma em uma névoa preta e desaparece, deixando o ferido Tsuyoshi e o confuso Shiki sozinho. Shiki entra em pânico e diz que vai chamar uma ambulância, mas o pai o impede, pois sabe que esse é o seu filho. Ele só quer conversar com o filho pela última vez. Tsuyoshi diz que nunca pôde revelar sua linhagem, Oni, porque isso significaria contar que existem pessoas tentando matá-lo. Mas agora, ele só pode pedir para Shiki se tornar forte o suficiente para derrotar Mamaru e os Oni, para que possa viver livre e feliz. Shiki grita mandando ele calar a boca porque ainda não terminou com ele. Ele tenta levá-lo para fora, dizendo que vão conversar depois que ele melhorar. Tsuyoshi apenas sorri pela última vez, antes de dar seu último suspiro. Quando ele cai no chão, Shiki entra em desespero total. Tenta acordá-lo, depois começa a chorar desesperadamente. Logo depois, um homem de patins aparece e quando Shiki se vira para ele, o homem nocauteia o garoto com um leve toque na cabeça, antes de levá-lo para um lugar onde apenas pessoas como ele podem se tornar mais fortes. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.